queloide pode atrapalhar a minha cirurgia plástica? Essa é uma dúvida de muitos pacientes e um medo de muitas outras. Então, se você tem essa dúvida, acompanhe nesse vídeo de hoje que eu vou falar tudo sobre isso. Então, primeiramente, algumas pessoas já têm queloide, né? Então, ela tem um queloide em alguma região do corpo e ela tem medo de fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, e ter uma cicatriz que desenvolva essa anormalidade, esse queloide. Mas antes disso, eu quero falar o que é o queloide, porque muita gente ainda não sabe ou confunde com outro tipo de cicatriz que é parecido, mas não é exatamente o queloide. Então, o queloide é uma cicatriz anormal em que há uma deposição excessiva de colágeno ali e ela fica muito grande. Então, ela ultrapassa os limites da ferida operatória. Vou colocar aí na imagem para você ver uma imagem de um queloide. E ele pode ser de vários tamanhos, pode ser desde um queloide menor até um queloide bem grande. E a gente precisa diferenciar o queloide de outro tipo de cicatriz, que também é uma cicatriz que a gente não quer, que é a cicatrização hipertrófica. Veja aí a imagem, a diferença de uma cicatriz hipertrófica. É uma cicatriz que é menor e geralmente ela vai estar dentro dos limites da ferida operatória, dentro da incisão. Então ela vai estar ali dentro. Então o que diferencia basicamente um tipo de cicatriz hipertrófica do queloide é o tamanho dela, se ela ultrapassa os limites da ferida ou se não ultrapassa, se ela fica lá dentro dos limites. O queloide é uma anormalidade que a gente olha, a gente identifica, é um queloide. E a cicatriz hipertrófica é como se fosse um estágio anterior. E tem mais algumas diferenças. O queloide é provocado pela genética da paciente. Então tem pacientes que têm lá uma tendência a ter cicatriz queloide. Por mais perfeita que esteja a cicatriz, ela pode desenvolver, porque há um mecanismo genético por trás daquilo ali. Já a cicatriz hipertrófica, ela tem outros mecanismos. Desde como a cirurgia foi realizada, ou seja, a técnica da sutura realizada, desde qual foi o tipo de cirurgia, se a cicatriz ficou muito tensa, se ela ficou relaxada, tudo isso vai estar a ver. O pós-operatório do paciente também, se foi indicado ter um repouso, o paciente fez esforço, se abriu algum ponto durante esse processo. Então tudo isso está relacionado à cicatriz hipertrófica. As duas têm tratamentos diferentes e têm diagnósticos diferentes. Uma coisa também que é importante saber é que o queloide ele não dá em qualquer área do corpo. Então, por exemplo, tem paciente que vai desenvolver o queloide em uma região, mas em outra região não tem queloide. Mas foi o que, doutor? Foi a cirurgia que ocasionou isso? A área e tal? Não, é porque a genética é de acordo com a área do corpo. Você tem uma genética no seu corpo inteiro, mas na cicatriz é um pouquinho diferente. Então você pode desenvolver, por exemplo, um queloide na orelha e no abdômen não ter queloide nenhum, porque já se sabe que existe um risco maior de ter cicatriz queloide nessa região daqui para cima, ou seja, no tórax, no pescoço, no colo, nos braços e nas orelhas. É onde a gente observa mais queloide. Em outras regiões, esse risco é menor. Isso, minha gente, em quem tem tendência para queloide. Em quem não tem essa genética do queloide, no corpo inteiro ela não vai ter esse risco, né? Ou vai ser um risco muito pequeno. Mas quem tem essa genética já, então essas áreas são as áreas de maior risco. Então, na prática, qual seria o meu risco de desenvolver uma cicatriz queloide após uma cirurgia plástica? Então a gente não tem nenhum estudo genético que a gente consiga pedir esse exame e dizer, pô, essa paciente vai ter um queloide, ela tem um risco maior, né? Então o que é que a gente tem que observar? Primeiro, ao longo da vida, se a paciente já fez alguma cirurgia, ou se ela já teve algum corte, se desenvolveu alguma cicatriz anormal. É muito comum aqui no consultório vocês chegarem e me mostrarem uma cicatriz. Doutor, essa cicatriz aqui no braço, essa cicatriz aqui na perna, eu levei uma queda, arranhou, abriu os pontos e ficou essa cicatriz queloide. Só que quando eu olho, não é uma cicatriz queloide, não é uma cicatriz hipertrófica, mas é uma cicatriz inestética. Muitas vezes é uma cicatriz que ela fez a cicatrização por segunda intenção. O que é isso? Tu abre os pontos, mas não, quando abre a cicatriz, na verdade, né, abre a ferida, e não é feito pontos, por exemplo, sutura, para juntar, então fica cicatrizando ali com ela aberta até ela fechar. Então isso
proporciona uma cicatriz ruim. E muitas vezes vocês acham que você tem um problema de cicatrização, mas não é, na verdade. Outras vezes é feito uma cicatriz na urgência, então você teve um corte, um vidro abriu ali alguma região e na emergência ali o doutor que vai fazer, ele está preocupado só em fechar, né? Não está preocupado em fazer uma cicatriz bonitinha, até porque muitas vezes não é tão recomendado que é uma cicatriz mais contaminada, aquela ferida. Então ele dá uns pontos, né, só para aproximar e muitas vezes, logicamente, não vai cicatrizar perfeito, vai ficar tão bonito e você pode imaginar que seja uma cicatriz queloide ou hipertrófica. Então esse erro é muito comum aqui na minha consulta. Então eu olho e falo, isso aqui não dá para a gente ter como parâmetro. Então a primeira coisa é o seu histórico prévio. Se tem alguma cicatriz, isso a gente vai saber, se tem uma tendência ou não. Se você furou uma orelha, já fez um queloide na orelha, opa, já tem um diagnóstico. A gente já sabe que você tem um risco maior. Fez uma cirurgia no abdômen ou na mama e a gente percebe que formou uma cicatriz anormal, então a gente já tem um risco maior. E quando isso acontece, a gente tem um cuidado posterior. Se você não fez nenhuma cirurgia, não tem nenhum corte, não tem nada disso, meio que a gente fica sem saber exatamente se você tem um risco maior ou não. Mas de qualquer maneira a gente tem que acompanhar de perto o pós-operatório, porque alguns sinais dão indícios que essa cicatriz vai evoluir e a gente consegue intervir de forma precoce para prevenir mais essa questão do queloide. E por fim, o queloide tem tratamento? Então, como é que eu gosto de fazer nos dois tipos de pacientes? Então vamos dizer que você é uma paciente que tem queloide. A gente já sabe que você tem e você precisa muito fazer uma cirurgia plástica, deseja, sabe dos riscos, porque o queloide, minha gente, basta um corte, basta uma incisão, já é o risco para ele. Pode fazer a cicatriz perfeita, as suturas, tudo ok, igual é realizado na cirurgia plástica, igual a gente busca fazer, mas se você tem a genética para queloide, aquilo ali tem o risco de desenvolver. Então, qual é o protocolo que eu gosto de fazer? Vamos dizer que é um paciente que tem queloide histórico. Como é que eu faço? Então, a gente primeiro vai priorizar no pós-operatório e no momento da cirurgia, a gente aplicar medicação na incisão. Então, hoje existe corticoide, existem outras medicações, existe também toxina botulínica, isso mesmo, o Botox. Então, a gente pode lançar mão de acordo com o perfil de cada paciente, fazer esse tratamento dentro da cirurgia, ou seja, no intraoperatório que a gente chama, e intralesão, intracicatricial, a gente já vai atuar para modular essa resposta do colágeno, das células que vão cicatrizar, que a gente chama de fibroblastos, para que eles comecem a ficar mais organizados e não exacerbar a resposta à cicatrização, que é o que acontece no queloide. Então a gente vai modular a produção de colágeno na cicatriz. Isso já no momento da cirurgia. E no pós-operatório, existem alguns curativos especiais e existem também a continuação desse tratamento que a gente fez lá na cirurgia, para prevenir. Aqui na nossa prática, a gente observa muito sucesso nesse tipo de paciente, para que a cicatriz continue da forma adequada. Agora vamos para o outro caso. O paciente não tem histórico de queloide, a gente não sabe exatamente qual é o risco. Então, como é que a gente faz? Primeiro, após a cirurgia realizada, a gente não vai aplicar nenhum tipo de medicação nessa, porque a priori esse paciente tem uma cicatrização normal, e se a gente atua de forma, digamos, precoce, em excesso, a gente pode prejudicar o processo de cicatrização normal. Então, já é o inverso. Então, a gente vai acompanhar como ele é um paciente normal, e nas primeiras semanas, a gente vai estar observando como está aquela cicatriz. Normalmente ela pode se comportar de forma excelente, mas depois a gente tem que continuar observando. Por isso que o acompanhamento é 3, 6 meses, até 1 ano acompanhando o paciente. Por quê? Porque durante esse processo, alguma alteração pode se fazer. Normalmente quando isso acontece é dentro dos primeiros 3 a 6 meses. Então, teve alguma mudança de rumo nessa cicatriz, a gente tem que intervir. A intervenção de forma precoce, que pode ser com curativos especiais, com placas que a gente coloca na cicatriz, tem alguns tipos de pomadas e tem também tratamentos injetáveis na cicatriz, que pode ser novamente alguns tipos de corticoides e também a toxina botulínica. Então a gente intervindo de forma precoce, a gente bloqueia aquele processo. Não é bom a gente deixar esse processo evoluir para uma coisa maior, para a gente intervir.
porque aí já fica mais difícil de correção. Então, a gente precisa tanto do acompanhamento nosso, como de você, paciente, estar observando sua cicatriz, porque a gente não está todo dia olhando vocês. Então, são revisões programadas, então você em casa também tem que estar vendo essa cicatriz. Pô, essa cicatriz não está evoluindo bem, ela está engrossando. Comunica a gente ou comunica ao seu médico que ele prontamente vai identificar. O ideal é fazer uma nova avaliação para ver como é que é essa cicatriz, porque a cicatriz não é só olhando, é tocando. Tocando a cicatriz é muito melhor do que olhando, porque a gente percebe um relevo. A principal alteração que começa a dar de forma precoce é o relevo da cicatriz. Você toca e aí você sente um relevo maior. Então você já observa que ela está o quê? Se elevando. Aquilo ali já é uma coisinha que a gente já tem que ficar ligado, um alerta. E já pode servir de tratamento para a gente voltar ela para o estado normal. Então sempre as coisas de forma precoce, elas são melhores. E por fim, devo ou não realizar uma cirurgia plástica, sabendo que eu tenho um queloide ou pelo risco de ter um queloide? Vamos falar primeiro para você que já sabe que tem um queloide, por exemplo. Então é importante buscar um cirurgião que entenda todo esse processo e que tenha no arsenal terapêutico todos esses tratamentos que vão agir desde o momento da cirurgia até o pós. Esse é a base, né? Segunda opção, você como paciente se sentiria confortável em fazer uma cirurgia plástica e sabendo que pode desenvolver um queloide, sabendo que vai ter aquele risco, então você tem que pensar, pô, eu não toleraria isso. Então talvez você não seja um candidato à cirurgia, porque mesmo com todos os cuidados, esse risco pode existir. Porque basta uma incisão, como eu falei, para que o queloide ele se manifeste, por mais que a gente tenha esses cuidados todos. Então você tem que pensar, será que vale a pena fazer a cirurgia? Se não vale, né? Se você não quer passar por esse risco, então não deve fazer cirurgia, porque esse risco vai estar lá presente e pode acontecer. Você pode ser a sorteada, digamos assim. Às vezes o paciente tem uma alteração mínima na região que vai operar, seja na mama, seja no abdômen, e ele pensa, pô, eu prefiro ficar com isso aqui do que com um queloide que possa ter, né? Por mais que o risco não seja 100%, é um risco menor, mas ele pode haver. Então, é bom sempre avaliar essa questão. Outra coisa é o tamanho da cicatriz. Então, o ideal é que a cicatriz seja a menor possível. Por quê? Porque vamos dizer que apareça um queloide. Se uma cicatriz é menor, digamos que visualmente o efeito é menor, né? E também a forma de tratamento é menos complexa. Porque quanto maior a cicatriz, mais difícil vai ser o tratamento, concorda? Então, o ideal é ver se você está apta, se o doutor também tem técnicas que reduzam a cicatriz, e se você está apto a uma cicatriz short scar, seja numa cirurgia de mama, seja numa cirurgia do abdômen, na orelha, por exemplo, né, tem cicatrizes que praticamente são bem pequenas, então existem técnicas que praticamente ficam sem cicatriz. Então, você observar se você está apto a uma cirurgia com cicatrizes reduzidas, talvez seja uma boa opção. Mas, se você não quer passar por um queloide, tem histórico de queloide, e você está na dúvida se vai fazer uma cirurgia ou não, às vezes não vale a pena se você não quer, né? Porque esse risco vai estar lá presente. Vamos para a segunda opção. Você não sabe, não tem histórico de queloide, pode já ter feito até uma cirurgia, tudo mais. Então é muito provável que você não tenha esse risco. Por quê? Porque o queloide, gente, até numa espinha pode dar um queloide. Então, às vezes tem paciente que coça e faz um arranhãozinho, faz um queloide. Então é muito improvável que você ali está com seus 25, 30, 35, 40 anos, que seja, e você não tem nenhum histórico de cicatrizar normal, mesmo sem ter feito nenhuma cirurgia, geralmente você teve já uma queda, um arranhão, alguma coisa, e quando a pessoa tem queloide, normalmente já faz alguma coisa ali aumentada ali naquele processo. Então você já tem algum indício. Então, se não teve, é muito provável que você não tenha risco de queloide e seja um paciente normal. Na minha prática, é muito raro a gente encontrar alguma paciente que não tem histórico e no pós-operatório desenvolver uma cicatriz queloide. Então, é você pensar que você não tem esse histórico, fazer a cirurgia, né, um risco muito baixo, e estar acompanhando de perto ali para fazer o tratamento quando for necessário. Então pronto, a gente trouxe algumas informações aí sobre o queloide, sobre se vale a pena ou não fazer uma cirurgia. Espero que esse vídeo tenha te ajudado na tomada de decisão para fazer uma cirurgia ou para não fazer. Se você tiver alguma dúvida mais ainda sobre esse tema, coloca aqui nos comentários que a gente vai saber
que você precisa de mais informações e a gente pode fazer até um vídeo a mais aí, complementando esse vídeo que a gente fez hoje. Te espero nos próximos vídeos aí. Um grande abraço.